Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um vídeo aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. Eu sou gerente técnico da Ubiquiti no Brasil, responsável aí por evangelizar o portfólio Unify no mercado Enterprise, no mercado corporativo. Tem aí um histórico de 10 anos dando aula de Wi-Fi na universidade, trabalhando em projetos de Wi-Fi em ambientes enterprise corporativos. E nesse vídeo, esse é mais um vídeo informacional, né, de instrução de Wi-Fi num contexto geral, que se aplica para qualquer projeto de Wi-Fi, não é específico sobre Unify, né, as imagens que eu vou usar durante os exemplos são especificamente de Unify, mas as regras elas são gerais, é importante que vocês sigam em todos os projetos. Então, o que eu vou estar falando nesse vídeo com vocês? Bom, eu vou apontar para vocês quais são aqueles 10 erros mais comuns que a gente vê em projetos de Wi-Fi como um todo, e aí quando eu apresentar esses 10 erros, eu já vou mostrar qual a forma correta, né, de contornar, de evitar que esses erros aconteçam, para que vocês não caiam neles e isso não acabe prejudicando o desempenho da sua rede, ok? Esses não são os únicos, né? O Wi-Fi é complexo, tem uma série de situações que a gente tem que levar em consideração nos projetos, né? E o sucesso da sua rede Wi-Fi começa bem antes da implantação, começa lá com uma análise, um levantamento de requisitos para você saber o que você quer como resultado, mas esses são erros bem comuns que a gente pega aí na maioria dos projetos que a gente acaba participando de alguma forma, seja direta ou indiretamente, ok? Então vamos lá, eu vou passar por cada um deles. O primeiro erro comum que a gente vê é a especificação incorreta do access point, do equipamento para o seu perfil de projeto, né? E é muito fácil a gente ser induzido ao erro, porque é comum a gente procurar escolher o equipamento para o nosso projeto com base, por exemplo, nas especificações do datasheet. E isso não tem nada de errado nisso, está correto fazer isso, mas a grande questão aqui é, antes de eu escolher um equipamento para o meu projeto, eu tenho que passar por uma etapa prévia de levantamento e análise de requisitos do perfil da minha aplicação para eu saber qual é o perfil do meu projeto, qual o tipo de ambiente, é um ambiente aberto, outdoor, é um ambiente de um escritório, é um galpão industrial, um centro de distribuição onde eu tenho pé direito alto, é um evento onde eu tenho uma grande concentração de pessoas, é um auditório, é um estádio. Então eu primeiro preciso identificar qual é o perfil do meu ambiente para eu poder, ao analisar o datasheet, as planilhas dos equipamentos, dizer aquele que é o melhor. Mas não é só isso, não basta eu saber qual é o ambiente que eu quero aplicar o produto, né? Eu preciso saber qual é a expectativa do meu cliente, a expectativa de negócios dele, para eu determinar se eu vou conseguir atender tecnicamente essas expectativas. Então a gente precisa saber quais são os clientes que vão se conectar nessa rede, qual é o perfil de dispositivos clientes que eu tenho. Em alguns cenários vai ser muito mais fácil fazer esse levantamento do que em outros. Por exemplo, no ambiente industrial de um galpão, um centro de distribuição, eu conheço os coletores que eu tenho dentro da minha empresa porque provavelmente o departamento de TI teve que homologar a compra desses equipamentos. Então eu consigo olhar para as especificações desse equipamento e dizer, olha, são clientes que trabalham na faixa de frequência X, que tem uma antena de transmissão, enfim, é fácil. Em outros ambientes, já é bem mais difícil fazer isso. Em ambientes abertos, hotspot, eventos, eu tenho que assumir o pior caso, eu tenho que estar preparado para atender dispositivos variáveis sem que eu tenha um controle mais apurado deles, né? Isso é importante também. Além de eu saber qual é o perfil dos meus clientes, eu tenho que saber o seguinte, o que eu pretendo entregar para esses clientes em termos de desempenho? Qual é a banda por cliente que eu pretendo entregar? Quanto de banda eu tenho na borda para eu saber se eu vou conseguir entregar aquilo que eu desejo individualmente para cada um dos meus clientes? Então tem uma série de informações que eu preciso primeiro levantar na fase inicial de planejamento, para daí sim, em posse dessas informações, eu olhar para a tabela do comparativo dos equipamentos, e aqui a gente tem um exemplo da tabela com todos os APs hoje que existem no portfólio Unify homologados no Brasil, e aí eu consigo determinar qual é o AP ideal para minha especificação, né, para o meu ambiente, com base nas especificações do equipamento, com base na antena, né, com base no throughput nominal, com base na velocidade da porta, com base na capacidade recomendada de clientes. Então, por exemplo, um ambiente pode demandar APs de entrada. Um ambiente onde o meu requisito é de baixa densidade e onde eu tenho uma restrição muito forte de orçamento, né? Então eu posso
tenho que olhar lá para a minha tabela de dispositivos e provavelmente, por uma questão de restrição de orçamento ou uma questão técnica de baixa densidade, eu posso dizer, então esse AP de entrada, o AC ou o LR, eles atendem a minha demanda. Não tem sentido num projeto com essas especificações, com esses requisitos, eu colocar um AP HD só porque ele é um AP mais caro. O Access Point ser mais caro não quer dizer que ele é o melhor para o meu projeto. Quer dizer que provavelmente ele tem mais recursos, obviamente, por isso que ele é mais caro. Mas não quer dizer que ele é o melhor para o meu projeto. Então isso é importantíssimo de ser levado em consideração, senão você vai onerar o orçamento do seu cliente desnecessariamente e, dependendo da situação, você também pode prejudicar a sua margem em relação ao projeto. Né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Outro exemplo, é um ambiente então de alta densidade, é um auditório onde eu vou ter lá 200, 300 pessoas. Ok, então se é um ambiente de alta densidade, a gente provavelmente já vai olhar para APs especificados para alta densidade, HD, HD, eventualmente o XG, se eu tiver um ambiente relativamente pequeno com uma grande concentração de pessoas. Lembrando que eu também tenho que levar em consideração a área de cobertura, né? Só usar o Access Point pela capacidade dele, em termos de quantidade de clientes que ele aguenta, não é a única estratégia para definir o AP que eu devo usar. Aliás, ela é a última. Né? É importante a gente avaliar essa quantidade X de clientes que eu tenho no meu ambiente, ela está distribuída em que área física? É uma área pequena, então justifica os APs HD e XG. É uma área grande, então numa área fisicamente grande, é melhor eu usar mais APs de menor capacidade espalhados com células menores do que eu usar menos APs de maior capacidade. Por quê? Usando menos APs de maior capacidade, eu vou ter clientes conectados mais longe desse AP, eles vão modular mais baixo, vão ocupar mais tempo aéreo da célula, o desempenho vai ficar pior para todo mundo. Então, eu preciso olhar muito bem para isso. Qual é a área de cobertura que eu quero atender? É uma área grande, então eu vou usar mais APs de menor capacidade. Tá? Outro exemplo, então o ambiente é externo. Bom, o ambiente é externo, meu AP vai ficar exposto ao tempo, eu necessariamente tenho que olhar aqui para os APs outdoor, que tem resistência ao tempo e à chuva. Ou, eventualmente, eu posso pensar em usar os APs HD dentro de uma caixa hermética, mas eu tenho que levar em consideração esse requisito e saber que eu vou precisar montar o equipamento dentro de uma caixa hermética, ou eu já vou partir direto para usar os equipamentos resistentes ao tempo. Então é muito comum, né, esse erro, a especificação incorreta do produto, e isso pode gerar uma série de problemas para vocês lá para frente, desde não atendimento da expectativa do cliente. Então eu peguei lá um projeto sem analisar requisitos, eu escolhi lá o melhor AP do portfólio que a gente tem, coloquei lá para o meu cliente falando, olha, esse é o melhor access point que existe, e eu não entreguei resultado. Por que eu não entreguei resultado? Porque provavelmente eu não olhei para os requisitos, eu não fiz um projeto correto do ambiente. Muitas vezes aquilo que eu falei, era melhor você ter usado mais APs de menor capacidade. Isso vai depender totalmente do seu projeto. Então você precisa escolher o equipamento adequadamente com base na demanda do seu projeto específico. Então esse é o erro número 1, a especificação incorreta do produto, e a especificação do produto acontece na etapa inicial de planejamento, depois do levantamento de requisitos e da análise dos requisitos. Ainda na fase de planejamento, mas depois da análise de requisitos. Primeiro eu converso com o meu cliente, eu identifico os requisitos, aí sim eu consigo especificar equipamento. Eu não posso chegar para o meu cliente falando, olha, esse é o equipamento. Não, mas primeiro eu tenho que conversar, tenho que entender o projeto. Tá? Então a especificação incorreta de AP é o primeiro erro. Ok? Muito bem. Vamos na sequência aqui para o erro número 2. Né? O erro número 2 é o seguinte, uma empresa, um cliente seu, ou você, empresa final, recebeu lá um orçamento para atualizar a sua infraestrutura de TI, e você vai fazer a substituição dos access points para melhorar o desempenho da sua rede, porque você leu que surgiu uma nova tecnologia. Quando você instalou os APs lá do padrão N anos atrás, em 2011, 2012, né, foi um período de tecnologia muito diferente da realidade de hoje, que a gente já tem os APs AC no portfólio. Então agora você quer atualizar essa infraestrutura. Ótimo! Isso já é uma ótima estratégia, né? Você fazer a atualização da infraestrutura. Mas tem que tomar muito cuidado com o seguinte, mais uma vez naquela linha de atendimento da expectativa do projeto, né? Eu tenho que ter em mente o seguinte, não adianta eu substituir os access points por novos modelos com tecnologias
mais novas, né? Ou seja, que sejam aderentes aos padrões mais recentes do Wi-Fi, se eu não pensar na substituição, na migração também dos clientes, dos dispositivos clientes, porque é importante que eles também sejam atualizados para que eles possam usufruir dos benefícios das novas tecnologias. Caso contrário, o que vai acontecer? Você vai ter APs aderentes aos novos padrões, com novos recursos e novas tecnologias, só que os dispositivos clientes não são. E para eles se comunicar, enquanto eles estiverem usando uma janela de tempo para se comunicar, eles vão se comunicar nivelando por baixo. A gente vai ter um desempenho pior, eles vão precisar de mais tempo para mandar a mesma informação que um dispositivo com tecnologia atual. O resultado, ele vai degradar, e eles, no geral, esses clientes legados, vão degradar o desempenho da célula para todo mundo. Então, só substituir o access point achando que isso vai ser a solução dos problemas de desempenho que você tem hoje na sua rede é um erro cometido com muita frequência, por sinal. Você tem que ter em mente que você também precisa migrar gradativamente os clientes da sua rede, tá? Então é muito comum a gente ver, né, cliente troca o access point, não muda absolutamente nada na infraestrutura de dispositivos clientes, aí ele fala assim, nossa, o desempenho tá igual estava antes. Sim, tá igual, porque você está tendo um gargalo de desempenho em relação à tecnologia suportada pelos dispositivos clientes, ok? Agora, um ponto de observação importante aqui é o seguinte, você não deve usar essa informação para te desencorajar a substituir a sua infraestrutura de access points Wi-Fi no seu ambiente. Ao contrário, mesmo que nesse primeiro momento você não consiga, por qualquer razão, substituir os clientes, os dispositivos clientes da sua rede, ainda assim é vantajoso você substituir a infraestrutura de APs, porque isso é um passo inicial em direção à atualização da infraestrutura da sua rede. E aí isso vai te dar escalabilidade futura. O que isso quer dizer? Você vai ter a oportunidade de daqui para frente, uma vez que você migrou sua infraestrutura de access points Wi-Fi, gradativamente migrando os seus dispositivos clientes legados. E aí o interessante disso é que você não precisa migrar todos eles de uma vez, é óbvio que isso seria o ideal, mas o interessante de você já ter a infraestrutura pronta é que à medida que você vai colocando novos dispositivos aderentes à nova tecnologia, o que vai acontecer? Por exemplo, vamos imaginar então que você substituiu APs Unify legados lá de 2011, que operavam só em 2.4 GHz, pelos novos APs AC, que operam em 2.4 e 5 GHz. À medida que você vai trocando clientes que só operavam em 2.4 GHz para novos clientes que são dual band, esses novos clientes vão se comunicar usando o rádio de 5 GHz dos novos APs. E aí, quando você faz isso, você está melhorando o desempenho daquela rede legada em 2.4 GHz para todos os demais clientes legados, porque é menos gente, é menos dispositivo cliente competindo por aquela banda que já estava saturada em 2.4 GHz. Você vai resolver o problema da saturação? Não, mas você vai diminuir a competição naquela banda, logo você vai melhorar o desempenho para todos. E quanto mais você fizer esse movimento colocando novos clientes aderente ao novo padrão AC, você vai melhorando o desempenho daqueles legados naquela rede legada, até que em um determinado momento você vai ter uma rede toda aderente aí à nova tecnologia. Então, substituir somente os APs definitivamente não vai ser solução para você melhorar o desempenho da sua rede, mas certamente vai te dar escalabilidade futura para que à medida que você substitua também os clientes legados, os dispositivos legados, você comece a usufruir de fato dessa nova tecnologia de melhor desempenho dentro da sua rede, ok? Muito bem, vamos adiante. Então, erro número 3, né? E aqui eu já vou junto com o erro número 3, que é a montagem dos access points no ambiente, emendar os erros número 4 e os erros número 5, que são, erro número 4, projetar por cobertura para economizar, já vou falar disso, e o erro 5, não projetar por capacidade. Esses 3 erros estão diretamente relacionados e eu acho que eu diria aí que são os mais comuns dentre os 10 que estão aqui, tá? Então vamos falar disso, que isso daqui é importante. Bom, o primeiro aspecto para a gente ter atenção no nosso projeto, um primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração com muito cuidado na hora de fazer o planejamento da nossa rede Wi-Fi, é onde e como a gente vai fazer a montagem dos access points no ambiente. E mais uma vez, isso vai variar muito em função dos requisitos do perfil da sua aplicação que você levantou lá atrás. Então, por exemplo, eu estou num centro de distribuição, num galpão industrial,
né? Eu vou ter lá um pé direito alto, 11, 12 metros muitas vezes. E a gente sabe que se a gente montar um access point acima aí, essa é a recomendação dos APs Unify tradicionais, com antenas de 3, 4 dBi de ganho, acima de 6, 7 metros, eu vou ter uma área de sombra exatamente abaixo do AP, eu vou começar a ter uma cobertura não otimizada de sinal, porque a maior parte do sinal omnidirecional do meu access point vai estar mais próximo lá do meu access point, numa altura onde eu não tenho nenhum dispositivo cliente usando a rede. Então eu vou perder a distribuição da área de cobertura, do sinal nessa área de cobertura, em áreas vazias, onde eu não tenho de fato clientes, que é muito alto. Tá? Então a gente tem que colocar os dispositivos mais baixos. E aí, estratégias que normalmente a gente vai usar nesses cenários de ambientes industriais é ou usar antenas direcionadas no teto, apontando para baixo em direção ao corredor, ou ainda mais fácil, né, menos complexo do ponto de vista de montagem de equipamentos, montar access points com antenas direcionais na parede, né, numa das extremidades do corredor, numa altura normal, onde eu não preciso de equipamento, de carrinho, para eu fazer uma montagem dos meus access points. Então isso também é importante. Outros detalhes que eu tenho que observar, né, onde eu tenho pontos de rede, onde eu tenho cabo chegando, isso vai interferir, né, e eu tenho que tomar cuidado também para não ser induzido a optar por montar o AP naquele local mais fácil, porque eu tenho um ponto de rede já lá. Muitas vezes você vai precisar redesenhar o seu projeto para passar o cabo de rede num outro local que seria o ponto mais otimizado. Então é importante isso. Quanto mais relaxado eu for em relação à montagem dos APs, eu já tenho ponto de rede ali na parede, na parte de baixo, perto do rodapé daquele escritório. É um dos piores locais para eu montar um access point, muito baixo. Por quê? Porque muito baixo eu vou ter muitos obstáculos próximo do chão. Logo, meu sinal vai ser bastante atenuado. O ideal é que o AP fique no teto, numa área onde eu tenho mais visada do sinal de radiofrequência que é disparado do access point em direção aos clientes que estão em torno daquela célula. Então eu diminuo a quantidade de obstáculos entre o sinal que é emitido, transmitido pelo access point e que chega até o dispositivo cliente. Tá? Por isso a recomendação de equipamentos corporativos montar o access point no teto. O que não quer dizer que seja proibido montar o access point numa parede, né? Num local um pouco mais alto, né? Não numa altura baixa, não a 1 metro, mas numa altura 2 metros, 3 metros, para eu poder ter uma cobertura mais livre também. Mas eu tenho que estar ciente de que fazendo isso, eu vou diminuir o tamanho da célula, porque o access point, do ponto de vista de otimização de sinal, ele é feito para ser montado no teto horizontalmente, o que não quer dizer que seja proibido fazer de outra forma. Então tudo isso eu tenho que levar em consideração. Quanto mais relaxado eu for em relação à montagem dos APs no local, quanto mais eu buscar agilidade e facilidade, menos desempenho provavelmente eu vou ter. O Wi-Fi, ele é complexo. Ele não é tão simples quanto o cabo que eu simplesmente puxo um cabo de um ponto A até ponto B e provavelmente eu vou ter uma rede de muita qualidade. A chance do Wi-Fi dar errado é enorme, diferente do cabo. Então eu tenho que ser muito criterioso para evitar ter ainda mais problemas, ok? Agora em relação aos itens 4 e 5, né, eu gosto bastante dessas imagens aqui que vocês estão vendo. Ó. Anos atrás, a gente projetava redes Wi-Fi por área de cobertura. O que isso quer dizer? Bom, anos atrás, o Wi-Fi era bem menos popular do que é hoje, a demanda por Wi-Fi era muito menor, a tecnologia era bem inferior ao que a gente tem hoje. Né? Então, o que a gente fazia? Para economizar nos projetos, né, o dimensionamento de quantitativo de APs que a gente ia inserir nos nossos projetos era feito por área de cobertura. A gente colocava o primeiro AP, cobriu uma área X, tá cobrindo até aqui? Legal. Então eu vou montar o meu próximo AP aqui. Cobriu até aqui? Legal, vou montar o próximo aqui. Por quê? Fazendo o projeto por área de cobertura, eu tenho menos complexidade de infraestrutura, de cabeamento, menos portas de rede no switch e, principalmente, a maior motivação, que é um erro grosseiro, crasso, né? Eu vou economizar, eu vou precisar de menos APs, né? O problema é que hoje o Wi-Fi é uma tecnologia crítica e a gente colocou muito mais demanda em cima do Wi-Fi. A gente começa a ver, de fato, o Wi-Fi como rede primária nas redes de acesso dos escritórios, das empresas, e isso é uma tendência que vai continuar crescendo. E a demanda aumentou. E para eu entregar mais qualidade no Wi-Fi, não tem mágica.
Eu preciso trabalhar com mais APs distribuídos no mesmo espaço físico que antes eu tinha menos APs, com esses APs operando com células menores para eu conseguir ter as maiores modulações que otimizam o uso do tempo aéreo e entregam mais desempenho e também suportam mais clientes. Então uma coisa puxa a outra. Então é importante eu começar a pensar no seguinte: agora eu tenho que aproximar o meu access point do cliente. Quanto mais próximo o access point tiver do dispositivo cliente, mais desempenho a minha célula vai ter, porque esse cliente vai modular mais alto, vai conseguir o melhor sinal e, portanto, a melhor taxa de transmissão. Então vamos pegar um exemplo clássico aqui, um ambiente de escola, né? É muito comum ainda até hoje a gente ver projetos de escolas, né, universidades, faculdades, colégios, seguindo essa abordagem por área de cobertura com AP no corredor. Aliás, posicionar o AP no corredor, do ponto de vista de design, de projeto de Wi-Fi, já definitivamente não é uma boa prática, embora a gente veja muito. E cuidado aqui que eu não estou dizendo para você que é proibido você colocar um access point no corredor. O que vai determinar se o seu design ficou bom ou ruim não é onde você montou o AP, é o resultado da validação que você vai fazer, o pós-survey, vou falar disso mais para frente, depois que a sua rede está implantada. Se eu validei e os resultados foram satisfatórios, eu estou entregando desempenho para os clientes, eu estou entregando aquele throughput que existia nos meus requisitos. Se eu estou entregando o desempenho, se eu estou entregando desempenho, ok, ótimo, não é condenar, não é proibido. Né? A gente tem que tomar cuidado que em Wi-Fi não existe muita palavra proibido, eu tenho que validar para eu dizer se de fato eu posso ou não fazer aquilo. Agora, uma coisa é fato, e todo mundo concorda, que do ponto de vista de boas práticas, o corredor ele é o pior local para eu montar o access point em praticamente qualquer perfil de projeto, por alguns motivos óbvios. Eu costumo dizer para o pessoal, quando eu estou fazendo treinamento, o seguinte: bom, vamos pensar, né, o que é um corredor? Ele é uma área de circulação. Um corredor serve para quê? Para a gente passar por ele, para me dar acesso para outros cômodos e provavelmente as coisas de fato acontecem dentro desses outros cômodos, não no corredor. Aí eu costumo brincar nos treinamentos e eu falo assim, pessoal, pense na sua casa, pense no seu escritório, pense na sua universidade, né? Na sua casa, quando você chega cansado do trabalho, você senta para descansar no corredor? Ou você senta para descansar no sofá da sua sala? Quando você está lá na sua empresa, a sua estação de trabalho fica numa sala com outros colegas ou eventualmente isolada, ou no corredor de passagem? Na universidade, onde que você tem aula? Nas salas de aula ou no corredor? Então, o lugar que menos me interessa entregar máximo desempenho no Wi-Fi sempre é no corredor. E quando eu monto os access points no corredor, é justamente onde eu estou entregando o máximo desempenho. Por quê? Aqui no corredor os clientes vão estar mais próximos do AP, vão ter as modulações mais altas, e nos cômodos vizinhos desse corredor, se eu tiver uma parede de alvenaria, eu já vou estar diminuindo 10 vezes a capacidade do meu sinal, vou estar atenuando de 10 a 12 dB, que é bastante coisa. Percebe? E um outro problema, o layout, né, do corredor, como ele é uma área de passagem, ele não tem um comprimento muito largo, e isso acaba confinando os meus access points, e dependendo da quantidade de APs que eu tenho nesses corredores, eu vou ter muita interferência de cocanal que a gente fala, ou mesmo de canais adjacentes, entre APs vizinhos. Por quê? Um AP vai estar na visada direta de outro AP. Então, a chance deles interferirem uns nos outros é enorme. Aí, às vezes eu falo isso, o pessoal fala, mas Samuel, mas eu não estou usando canais diferentes justamente para que um não interfira no outro? Sim, mas muitas vezes só isso não vai ser suficiente, principalmente em 2.4 GHz, em que o alcance é maior e onde eu tenho poucos canais para reutilizar. Né? Ainda que, do ponto de vista de célula aqui, ó, essa área pareça grande, quando eu pego os corredores com os APs sequencialmente dessa forma, montados sequencialmente dessa forma que a gente está vendo aqui, ó, veja que sem obstáculos, ó, eu não tenho uma distância muito grande entre eles, então eles vão interferir bastante entre si, e mesmo que eu faça o replanejamento de canais em 2.4, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, 1, 6, 11, aqui eu já tenho 1 de novo. A chance desse 1 interferir com esse é grande, principalmente em 2.4.
Aí a gente vai ter que desligar rádios. E desligando o rádio eu vou ter menos células. Enfim, não é definitivamente o melhor lugar, né? Mais uma vez, eu não estou condenando você de fazer isso. A gente vê muito esse layout em projetos de hotéis, né? Você deveria também, em projetos de hotéis, procurar posicionar os APs mais próximos dos usuários, ou seja, nos quartos. Ainda que você não tenha orçamento para colocar um access point por cômodo, você pode colocar um para 2 cômodos, para 3, enfim. O survey é a validação pós, né, implantação que vai te dizer como ficou a qualidade disso, porque daí eu estou garantindo mais desempenho mais próximo desses cômodos, né, para esses clientes que estão aqui. Mas é importante você ter em mente o seguinte: a gente tem muitos projetos de hotéis entregando excelente desempenho com o AP montado no corredor. Claro que você tem que fazer um dimensionamento adequado, você não pode usar poucos APs, como a gente vê também alguns projetos de hotéis com poucos APs no corredor, e aí o desempenho vai ficar muito ruim, mas a gente vê projetos entregando o desempenho que foi prometido na análise de requisito. Por quê? Hospitalidade, ao contrário do que muitos pensam, não é um ambiente de alta densidade. Muitas vezes eu falo isso e as pessoas, no primeiro momento, falam: imagina, Samuel, um hotel é alta densidade. Sim, eu tenho muitos hóspedes no hotel. Não, mas espera lá. Se você pegar um andar, onde você tem lá nesse andar 20 quartos, quantos clientes você vai ter nesse andar inteiro, assumindo que são 20 quartos? Se você tiver lá 3 hóspedes por quarto, a gente está falando de 30 a 60. 60 hóspedes num andar. Isso daí é uma quantidade muito pequena de clientes para um access point Wi-Fi corporativo. Percebe? E você no corredor, se você quiser entregar melhor taxa de transmissão, melhor sinal ruído, você vai ter que usar um AP para cada 2 cômodos, 4 cômodos, 6 já começa a ficar complicado. Percebe? Então, você, em termos de dimensionamento quantitativo de APs para a quantidade de clientes que eu vou pendurar nesses APs, isso não é problema no desenho de um projeto de um hotel. Eu vou ter mais APs do que, de fato, clientes naquele andar, muito provavelmente. Tá? Então, isso não é uma preocupação, justamente porque o hotel não é um ambiente de alta densidade. Claro, salvo algumas exceções, pontos específicos. Por exemplo, áreas de eventos dentro de hotéis. Aí a gente está falando de auditório, né, de salas de treinamento, aí a gente está falando de ambiente de alta densidade. Mas no layout geral, né, no contexto geral, não é isso que acontece. É por isso que, se bem dimensionado, você consegue entregar desempenho fazendo isso. Mas cada vez mais a gente começa a observar como a preocupação com o Wi-Fi está cada vez maior, eu quero entregar cada vez mais desempenho, a gente começa a ver os APs posicionados dentro dos quartos. E mais uma vez, grava isso que eu vou falar. Mesmo que você não possa colocar nesse momento um access point por quarto com células muito pequenas, é só o survey que vai dizer isso, mas via de regra o desempenho tende a ser melhor quando você posiciona APs dentro dos cômodos. Porque você tem menos visada entre APs, menos auto-interferência entre os seus equipamentos e você está colocando o access point mais próximo de onde de fato os seus clientes vão usar a rede. Né? O cliente não fica dentro do hotel sentado num corredor usando o Wi-Fi. Percebe? Então, é uma prática de projeto nada recomendada a montagem de equipamentos nos corredores. Normalmente o objetivo de se montar AP no corredor quase sempre é esse daqui, ó, é o erro número 4. É projetar por cobertura para economizar usando a menor quantidade de APs possível para gastar menos. E aí, obviamente, que o desempenho vai ser compatível com o investimento, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso. Como que a gente faz projetos de Wi-Fi hoje? Então, projetando por capacidade. E aí o erro número 5 é não projetar por capacidade, porque hoje a gente deveria projetar por capacidade e não por cobertura, que é o erro número 4, projetar por cobertura. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse bloco aqui de uma faculdade, qual foi a estratégia para conseguir desempenho? Um access point por sala de aula. Um access point por sala de aula. Eu trabalho com células menores, potências menores no AP, posso desligar as taxas mais baixas, já vou falar disso para conseguir células ainda menores, e eu consigo entregar alto desempenho, ok? E aí, quando eu falo isso, muita gente fica brava comigo, fala: Samuel, você tá maluco? O custo de um projeto desse vai ser muito alto. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 access points.
né? Eu vou precisar de comprar 14 APs, vai ficar muito mais caro, eu vou precisar de 14 pontos de rede, eu vou precisar de mais portas e suítes, isso vai encarecer demais o meu projeto. E aqui tem 2 pontos para eu chamar a atenção em relação a isso. Bom, em partes, é verdade, o projeto encarece um pouco mais, porque de fato você vai precisar de uma infraestrutura de cabeamento mais complexa, você vai precisar de mais portas e suíte, ou seja, você vai precisar de mais equipamentos, né? Mas não tem mágica, eu quero desempenho, eu preciso investir. Agora, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, essa é a segunda observação que eu gosto, né? Eu costumo falar assim, quando você tem um portfólio amplo, como é o caso de Unify, e você tem APs de entrada, de alta densidade, você tem opções para que o custo do seu projeto não fique tão oneroso assim quanto você está imaginando. Vou dar um exemplo. Vamos pensar em como seria o projeto dessa faculdade aqui, ó, com APs no corredor. Vamos imaginar que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 APs no corredor, cada AP aí atendendo mais ou menos 4 salas, ok? Tá bom. Vamos imaginar que por sala de aula eu tenho 50 alunos. Então, eu estou falando aqui na área de cobertura de um AP de 200 alunos, né? Bom, se eu for olhar só para esse número, isso é errado, mas se eu for olhar só para esse número e eu for especificar um equipamento para atender esse projeto, você vai especificar o AP HD para cada sala de aula. Cada AP HD vai custar mais ou menos R$2.000. Olha o custo desse projeto em termos de AP: 2, 4, 6, 8, R$10.000. Ok? Muito bem. Agora olha só, quando você coloca um Access Point por sala de aula, como você está diminuindo a quantidade de clientes que você vai conectar aqui dentro, trabalhando com células menores, entregando mais desempenho, você pode trabalhar com o nosso Access Point de entrada, que tem capacidade recomendada para 60 clientes, 2 rádios. E aí, esse Access Point de entrada custa mais ou menos R$500. Olha as contas aqui que eu vou fazer com vocês. Ó. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5, 6, R$7.000. Ficou mais barato. Percebe? Mas vamos exagerar, vamos imaginar que ficou o mesmo custo. Então aqui a gente tem que ter uma mudança de mindset. Você tem que mudar a sua forma de pensar. Você tem que parar de olhar para o custo e não olhar o desempenho. Muitas vezes você é enganado quando você faz isso. Veja que o valor não é tão mais alto assim se eu souber acertar lá no erro número 1, na especificação do equipamento dentro do meu projeto. É claro que se essas salas de aula fossem salas para 100, 120, 130 alunos, aí eu não posso mais especificar o AP de entrada. Aí eu tenho que usar outros access points, né? Mas é importante, ó, fiquem atentos, né, em relação a isso daqui. Então, hoje a gente deveria e deve projetar redes Wi-Fi por capacidade, colocando o AP o mais próximo possível do meu cliente. Agora, eu não posso só pegar essa regra também e sair replicando isso de qualquer jeito, colocando um monte de access point no meu ambiente só porque eu acho legal, né? Porque daí eu vou começar a ter muito problema de alta interferência. Tudo tem que ser estudado, analisado, validado, né? Isso daqui não é uma regra que você vai seguir cegamente, um AP por sala de aula. Depende da parede entre essas salas de aula. Se for uma parede que atenua pouco o sinal, provavelmente um AP por sala vai ser ruim para o seu projeto de rede Wi-Fi. Provavelmente você vai ter que usar um para cada 2 salas, posicionado mais ou menos aqui. Percebe? Então não existe regra geral que você recebeu essa informação e você vai replicar em todos os seus projetos. Cada projeto é um projeto, cada caso é um caso. Por isso que eu falo, do ponto de vista geral, a gente recomenda a instalação de APs em corredores, mas a gente não recomenda a instalação de APs em corredores, mas isso não quer dizer que seja proibido, né? No seu ambiente, a gente tem vários projetos de hotéis que atende, desde que bem planejado. Agora é óbvio que se você puder ir nessa direção, e você deve ir nessa direção, é aqui que você vai entregar mais desempenho para os seus clientes nos projetos, ok? Então aí, 3 erros que eu diria que são os 3 aí mais comuns que a gente observa, né? A montagem do AP de forma inadequada, eu vou montar onde é mais fácil para mim, numa superfície metálica, erradíssima, porque eu vou ter reflexão, né? Onde eu já tenho um ponto de rede ali perto do chão, erradíssimo, porque eu vou ter mais atenuação. Enfim, a agilidade, essa facilidade, o economizar tanto em tempo como em dinheiro, normalmente não combina com projetos de Wi-Fi onde o meu objetivo é entregar qualidade, é entregar desempenho. Tenham isso em mente. A qualidade da sua rede Wi-Fi vai ser diretamente proporcional à qualidade do planejamento que você começou lá atrás com a análise dos requisitos, conversando com o seu cliente, com a especificação dos produtos, tá? Começa lá atrás.
Não dá para você entregar desempenho on the fly. Ó, já estou instalando equipamento aqui, agora que eu já instalei o AP, deixa eu pensar como é que eu vou configurar para entregar desempenho. Não, esse projeto vai dar errado. Já deu errado, porque começou errado. Tá? Então, isso é importante. Ó. Erro 4, projetar por área de cobertura para economizar. Erro 5, não projetar por capacidade. O que a gente tem que fazer é isso aqui, projetar por capacidade. Ou seja, usar mais APs com células menores, menor potência, entregando maiores taxas para os dispositivos clientes e entregando maior qualidade também. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Erro número 6. Não analisar o espectro previamente. Aliás, o erro geral é não analisar previamente. Você tem que analisar todo o ambiente previamente. Né? Você tem que analisar a construção do ambiente. Você tem que analisar se a infraestrutura que existe atende ou não, ou onde ela vai ter que ser expandida. Você tem que avaliar uma série de coisas. Né? Você tem que avaliar se os equipamentos da infraestrutura, os switches, por exemplo, switches PoE que vão alimentar os APs, se tem porta suficiente para isso, se tem budget, potência PoE para alimentar a quantidade de APs que você vai precisar. Tem uma série de coisas que você tem que analisar, né? Wi-Fi não é plug and play. Wi-Fi não é plug and play. Grava isso que eu estou falando. Wi-Fi não é plug and play. Wi-Fi demanda o trabalho do profissional especializado se você quer entregar qualidade. Por que a maioria das redes Wi-Fi que a gente acaba vendo por aí a gente reclama que não tem qualidade? Porque alguém tentou instalar ela como se fosse plug and play. Porque alguém pulou análise, estudo, planejamento, análise de requisito, né? Isso não pode acontecer. Agora, dentro dessa análise ambiental, um dos fatores mais importantes é eu analisar o espectro previamente. Eu preciso saber quais outras redes Wi-Fi existem nesse ambiente que vão concorrer com a minha. Quais outras fontes de interferência, outras fontes de sinais de radiofrequência que não necessariamente precisam ser Wi-Fi. Isso é importante. Vão interferir no meu ambiente. E aí a gente tem duas categorias aqui de equipamentos, basicamente. Tem várias, mas duas categorias aqui. A gente tem os scanners de rede Wi-Fi, né, os scans, de maneira geral, que são aqueles aplicativos que a gente consegue fazer um estudo do ambiente, que eles vão capturar os beacons que são propagados pelos APs, os quadros de gerência, e eles vão mostrar para você quais redes Wi-Fi existem no seu ambiente, em quais canais, com qual largura de canal, usando qual autenticação, enfim, extremamente útil. Extremamente útil. Né? E aí a gente tem aqui o app, o Wi-Fi Man, o Wi-Fi Manager, é um app da Ubiquiti, é um app gratuito, sem propaganda nenhuma, né? Ele não tem propaganda, publicidade, é um app onde você pode fazer o scan das redes Wi-Fi em 2.4 e em 5 GHz, isso já vai te ajudar bastante a encontrar o canal menos ocupado e escolher aquele canal mais livre para você operar com mais qualidade no seu ambiente. Né? Agora, se você trabalha profissionalmente com Wi-Fi no seu dia a dia, você não pode depender exclusivamente de um app que é scanner de Wi-Fi. E tem vários softwares que são scanner de Wi-Fi, não só gratuitos, tem pagos também. Né? No Mac tem o Wi-Fi Explorer, que é excelente, ele mostra inclusive os campos dos frames, né? dos beacons, dos access points, onde você consegue validar ali uma série de informações do que está acontecendo dentro da sua rede Wi-Fi. Mas mesmo os scanners profissionais pagos, eles ainda não são um analisador de espectro, um analisador espectral. Essa é a ferramenta profissional e, obviamente, ela custa e não é barato, mas ela se torna barata à medida que você começa a entregar mais projetos em tempos menores, porque você tem o aparato que você precisa para entregar um projeto e analisar o ambiente de maneira mais profissional. O que o analisador espectral ele vai fazer para você? Ele vai mostrar dentro do espectro, nas bandas de 2, 4 e 5 GHz, claro, depende da capacidade do equipamento, qual é o uso, a ocupação dos canais dessas faixas de frequência. E ele vai usar cores aqui para indicar onde o sinal, a interferência está mais forte ou não. E o interessante é que aqui ó, a gente vê o nível do sinal em tempo real, como ele está acontecendo agora. Que seria aí equivalente, entre aspas, claro que não é equivalente, mas é isso daqui, a visão que os scanners dão para a gente, é o que está acontecendo agora. Mas ele também vai mostrar para a gente o ciclo de atividade, né, o duty cycle, a frequência com que essa interferência, esses outros sinais estão presentes nesses canais. Então aqui, reparem, ó, que eu tenho um canal de 20 MHz com mais densidade aqui de pontos, né? Então o que eu estou vendo? Que ao longo do tempo, ó, ele está mais ocupado esse canal. Então ao longo do tempo eu tenho
uma presença constante desse sinal aqui. No caso específico dessa rede aqui, basicamente a gente está vendo sinais de outros APs Wi-Fi modulando a FDM, né? Essa máscara quadrada aqui, ó, é típica da modulação FDM que a gente usa nos padrões de Wi-Fi a partir do G, N, a C, né? Se fosse um DSSS, que é equivalente ao padrão B, que usava, né, modulações diferentes da UFDM, a gente enxergaria aqui uma máscara espectral mais arredondada. Só que o interessante do analisador espectral é que ele vai te mostrar não só a interferência de Wi-Fi, mas de não Wi-Fi. Bluetooth, você enxergaria vários picos aqui, porque ele faz modulação por salto, né, de frequência, ele fica toda hora saltando em canais muito pequenos ao longo do meu espectro. Micro-ondas, a gente veria ele interferindo aqui numa área larga do espectro, com centro normalmente no canal 9, mas interferindo numa área larga do espectro. E vários outros equipamentos, a gente enxergaria babá eletrônica, brinquedo eletrônico, teclados e mouse, Bluetooth, enfim. A gente enxergaria todos esses dispositivos aqui e fica muito mais fácil e mais profissional de entregar um relatório para o seu cliente dizendo, olha, o seu Wi-Fi está assim, assim, assado, e por conta dessa presença de interferência no ambiente, a gente vai ter que avaliar como contornar isso daqui, tá? Então, erro número 6, não analisar o espectro previamente, e aí eu posso expandir esse erro de não analisar o espectro de maneira mais geral para não analisar o ambiente do seu cliente como um todo, em todos os aspectos, né? O espectro talvez seja o mais importante deles, mas tem outros tão importantes quanto, ok? Muito bem, vamos adiante. Erro número 7, isso é um clássico, né? Isso daqui é pura desinformação. Erro clássico. A gente gosta às vezes de ser iludido, né? Mas o erro número 7 é você usar a potência de transmissão no AP no máximo. Muita gente gosta disso, né? Isso é horroroso, simplesmente horroroso. Por que é simplesmente horroroso? Se a gente olhar para uma rede Wi-Fi, quem são os clientes? São os dispositivos terminais, os smartphones, os tablets, os laptops. E todos esses dispositivos, eles não são rádios especializados como é um access point. O que isso quer dizer? Em média, esses dispositivos clientes têm de 30 a 40% da potência de um access point. Normalmente, a potência máxima de um access point, que já vem configurada, pré-configurada por padrão na maioria deles, é 20 dBm, que é equivalente a 100 mW. Nos dispositivos terminais, a gente tem 15 dBm. Você olha assim, de 15 para 20 é pouco. Mas não, cada 3 dB a menos cai pela metade. Então a gente está falando aqui, se a gente assumir 14 dBm para facilitar as contas, que um dispositivo cliente, ele tem 4 vezes menos potência que o AP. Percebe? 25 mW se eu assumir que o AP tem 100 mW. Bem menos. Então, quando você aumenta a potência do AP, quando você se afasta desse access point com o dispositivo cliente, você vai enxergar um sinal mais forte. Você vai ver a barrinha cheia. Só que isso é uma falsa ilusão. Você não pode se contentar com isso. Agora eu tenho um sinal aqui nesse cômodo mais afastado, né? E isso te induz ao erro. Porque não interessa se o sinal está chegando legal ou razoável para você. Porque o seu dispositivo cliente não vai ter força para devolver, porque a transmissão dele é muito mais fraca que a do access point. Então o que a gente tem que fazer? Uma das primeiras boas práticas de projetos de redes Wi-Fi é sempre diminuir a potência de transmissão do AP. Pelo menos para metade, 17 dBm, e ainda assim não é suficiente, muitas vezes para 14 dBm. E uma regra geral que às vezes a gente segue é nivele a potência dos APs com base naquele dispositivo cliente de menor potência dentro do seu projeto. Então, num galpão, com base na potência dos coletores. Mas se eu fizer isso, eu vou trabalhar com células muito pequenas? Sim! Só que você vai ter uma visão real da área de cobertura do seu ambiente com base naquilo que é a capacidade do seu cliente, né? Eu costumo dizer para o pessoal o seguinte: o pessoal reclama quando eu falo para diminuir a potência do AP. Samuel, mas pegava no cômodo com sinal X e agora parou de pegar o sinal. Que bom que parou de pegar o sinal, que ótimo! Porque isso não vai te induzir ao erro de achar que ali você também teria como devolver o sinal para o access point, porque o seu dispositivo não é capaz disso. Então, quando a gente pensa em WLAN, que é a rede Wi-Fi local,
as práticas que a gente segue, embora tenha muitas práticas comuns que vêm lá de comunicação sem fio, de radiofrequência, elas vão ser muito diferentes do que se faz hoje com rádios outdoor, em links ponto a ponto e ponto multiponto. Porque em link ponto a ponto e ponto multiponto eu uso rádios especializados como CPE, como clientes de um access point, também para ponto a ponto e ponto multiponto. Então ali eu estou tratando de dispositivos todos especializados. Não é o que acontece no Wi-Fi. Então eu tenho que nivelar por baixo, eu tenho que evitar a ocorrência de assimetria de potência, que é o que acontece por padrão na maioria dos access points. Então eu tenho que mudar isso, eu tenho que ajustar o meu ambiente, porque por padrão, se eu deixar as configurações padrões, isso vai ser um dos próximos erros que eu vou falar na sequência, eu não vou ter desempenho otimizado. Eu vou ter uma rede ruim do ponto de vista de qualidade. Okay? Então erro número 7, gravíssimo. Gravíssimo, grava isso, gravíssimo. Potência de transmissão do AP no máximo. E isso vai de encontro com o erro lá número 4, né? Projetar por área de cobertura, porque quando você aumenta a potência de transmissão do AP, o que você quer, na verdade, é enxergar uma área de cobertura maior para você usar menos APs para você gastar menos. Vai entregar rede de má qualidade. Não tem mágica, ok? Então, quando você comete o erro 7, por tabela, você também está cometendo o erro 4. Você está aumentando a potência de transmissão do AP e você está projetando por área de cobertura. Ok? Muito bem. Vamos adiante. Erro número 8. Esse é comum, né? Principalmente quando quem faz a instalação da rede não é especializado. E gravem isso que eu vou falar, pessoal. O Wi-Fi não é simples, ele é complexo. Vocês precisam buscar qualificação para entender como é que funciona, para que vocês consigam desenhar o projeto de rede Wi-Fi de vocês com máximo desempenho. Tá? E aí, quando você tem a instrução para projetar essa rede com máximo desempenho, naturalmente você nunca vai entregar um projeto sem fazer ajustes finos nos APs. Você vai fazer uma série de ajustes finos com base nos requisitos para você entregar desempenho no seu projeto, para depois na validação tudo correr bem. Okay? E aí a gente fala também, as ferramentas, elas têm vários recursos automáticos para ajudar a sua vida, inclusive o Unify, né, tem a função lá de Auto Optimize Network. A gente costuma dizer o seguinte, em projetos corporativos, ambientes maiores, onde você precisa entregar mais desempenho, a rede é mais exigente, você não deveria usar os recursos automáticos, porque você é o profissional. Você é especializado em wireless, você vai saber dizer o que você precisa dentro das particularidades daquele ambiente. Os recursos automáticos, as configurações automáticas, quaisquer que sejam, potência de AP, canalização de APs, auto-otimização, qualquer que seja, elas são indicadas para aqueles projetos menores ou para aqueles usuários mais leigos que não têm tanta qualificação em Wi-Fi. Mas eu iria além. Eu iria além e diria o seguinte, via de regra, na realidade, um profissional não especializado em Wi-Fi nem deveria instalar uma rede Wi-Fi. Por isso que é importante a gente buscar essa qualificação dentro de projetos de Wi-Fi, porque é muito fácil uma rede Wi-Fi dar errado. É muito fácil uma rede Wi-Fi dar errado. Por isso que a gente tem que levar em consideração todas as variáveis dentro do nosso ambiente, são várias na hora de projetar a rede. Então, o que a gente tem aqui dentro do erro número 8? Né? O que a gente deveria fazer, então, para não cometer esse erro? Eu não posso instalar o AP, ligar, montar ele lá e dar tchau para o meu cliente e torcer para a rede funcionar. Né? Eu tenho que seguir algumas regras de boas práticas. Existem várias, essas daqui são só algumas delas, né? Talvez aquelas que o pessoal mais erra. Mas primeiro ponto, evitar a configuração automática. E isso está diretamente relacionado com o erro número 6, né? Fazer uma análise do espectro. Fazendo uma análise do espectro, você vai determinar quais são os canais menos ocupados, você vai poder manualmente fazer o seu planejamento de canais com base nesses canais menos ocupados para entregar mais desempenho. Um outro ponto importante em projetos de redes corporativas, evitar canais largos, preferir trabalhar com canais de 20 MHz. Isso daqui é um mito muitas vezes enorme, né? O pessoal está numa onda de querer trabalhar com canais de 40 MHz, canais de 80 MHz. Eu vejo gente falando, mas a C, a X, 160 MHz. Se você quer entregar desempenho, você tem que trabalhar com canais menores. Qual que é o problema de eu trabalhar com canais mais largos em projetos corporativos, enterprise? Em ambiente enterprise, eu tenho muitos clientes, eu tenho muitos APs, muitas células. Quando eu trabalho com canais mais largos, eu vou ter
vários problemas. Vamos listar alguns deles. Primeira coisa, quanto maior a largura do canal, mais eu vou ter que distribuir a potência do meu sinal de saída numa largura maior. Isso é o que a gente chama de densidade espectral da potência. Logo, o alcance do meu sinal vai ser menor. Então o sinal vai alcançar menos. A gente fala que cada vez que você dobra o canal, o alcance do seu sinal diminui 3 dB, metade. Não é pouco, é metade. Tá? Mas não é só isso. A gente, dentro de Wi-Fi, a gente fala muito de ruído, né? Mas ruído e interferência são coisas diferentes. Interferência é aquele outro sinal que eu pego de outros dispositivos, sejam eles Wi-Fi ou não. Existe também o ruído que existe no meu ambiente, que o meu rádio capta desse ambiente, seja pela própria transmissão do rádio dele, ou seja porque de fato existe naturalmente, calor, ruído térmico, né? Quanto maior a largura de canal você usa, mais o seu equipamento vai escutar ruído ambiental, ruído natural, porque a largura do canal é maior, logo vai existir mais ruído numa largura maior. Isso vai degradar o seu sinal também. Outra coisa, e aí esse é o argumento que eu mais gosto, que é o que quebra o contra-argumento favorável a canais largos. Qual é o argumento favorável a canal mais largo? Ah, Samuel, mas com canal mais largo eu vou conseguir um throughput maior, né? Eu vou conseguir taxas, velocidades maiores. Na prática, quando a gente pensa em células com mais clientes conectados, não estou falando pouco, estou falando mais clientes conectados, né? A gente tem vários estudos aí mostrando pra gente que quando eu tenho mais dispositivos conectados numa mesma célula, obviamente, isso é até fácil de inferir, eu tenho mais competição. Então, quanto maior a largura de canal, é de se esperar que eu quero colocar mais clientes naquele AP também, né? Logo, eu vou ter mais competição, competição gera mais overhead, gera mais tempo de espera, gera mais troca de quadros de gerência, que são informações não úteis para o usuário final, mas fundamentais para a rede funcionar. Resultado, quando eu trabalho com canais menores e APs com células menores, com menos clientes conectados, eu consigo um throughput individual por AP, por cliente, melhor do que usando canais mais largos. Agora, é claro, eu vou precisar usar mais APs também com esses canais menores, né? Aquilo que eu queria ter com um AP operando em canais de 40 MHz, eu vou precisar usar 2 APs com canais de 20 para eu ter 40 MHz equivalente a esses 2 canais de 20. Agora, a informação mais importante é essa. 2 APs operando com canais de 20 MHz vão me entregar mais desempenho na prática no final do que um AP operando com um canal de 40 MHz. Por quê? Esse único AP operando com canal de 40 MHz provavelmente vai ter mais overhead por causa de competição do que os 2 APs em dois canais de 20 MHz, porque são 2 canais diferentes. Com 2 APs usando canais de 20, eu tenho de fato 40 MHz de largura de banda total somada. Então, quando eu pego um ambiente com múltiplos APs, eu vou ter uma largura de banda final muito maior para distribuir em todo o meu ambiente de maneira agregada, e aí eu vou ter mais desempenho. É por isso que a gente fala, uma premissa importante em projeto de Wi-Fi corporativo é use mais APs com células menores, com menos clientes pendurados nesses APs. É assim que você consegue ter desempenho. Então evite trabalhar com canais largos, e existem vários outros motivos, né? Sobram menos canais para você fazer reuso, enfim, tem a questão da interferência de ruído, enfim. Outro ajuste fino, então, eu já falei, diminuir a potência de transição dos APs, né, o erro número 7, queria deixar o AP operando em potência máxima. Um outro recurso importante aqui, uma outra estratégia importante para eu conseguir ter células menores no meu AP sem diminuir a potência, eu tenho que diminuir a potência também, mas além de diminuir a potência, só diminuir a potência, em muitos ambientes, principalmente de alta densidade, não é suficiente para eu conseguir uma célula menor do tamanho que eu gostaria. Então, o que a gente faz também, uma outra estratégia que a gente usa é desativar aquelas taxas mais baixas dos padrões legados. Por exemplo, 1, 2, 5,5 e 11 mega dos padrões legados lá B, que não modulavam a FDM. No caso do FDM, padrão G, M, AC, é bem recomendado a gente desativar a taxa de 6 megabits por segundo, trabalhar a partir de 12, por exemplo. Porque fazendo isso, primeiro, eu não vou aceitar na minha rede clientes legados que não suportem as taxas mais altas. Logo, eu estou dizendo para a minha célula que a taxa mais baixa que ela vai aceitar é, por exemplo, 12 MB.
Uma outra vantagem de fazer isso é que você melhora muito o desempenho da célula e o uso do tempo aéreo, porque em toda a rede Wi-Fi, todo o tráfego de multicast e de broadcast, que é transmitido dos APs para todos os clientes, e os quadros de gerência também, a maioria deles, né? Não todos, são feitas através usando a taxa mais baixa. Então não interessa se o seu AP consegue modular lá MCS 7 com 73 megabits por segundo, o tráfego de broadcast ele vai modular com as taxas mais baixas. Então quando você aumenta esse piso e desliga as taxas mais baixas, você melhora bastante o desempenho da sua rede. Tá? Só que esse tipo de ajuste fino, esse tipo de configuração, requer especialização. Você não pode simplesmente aleatoriamente sair fazendo isso na sua rede, que a chance de você ter problema é muito grande. Assim como a chance de você ter problema é grande ativando o próximo recurso, que eu vou falar aqui na sequência, que é o mínimo RSSI. Nessa linha de você otimizar a sua rede por capacidade, não por cobertura, então lá os erros número 4, né, e 5, um recurso muito atrativo da solução Unify é o mínimo RSSI. O que é o mínimo RSSI? Independente da área de cobertura do meu access point, fisicamente, eu vou definir um teto menor do que a área de cobertura real. Por exemplo, eu vou dizer para o AP o seguinte, access point, você só vai aceitar clientes conectados em você até o limiar de menos 75 dBm. E a definição desse valor, muita gente me pergunta assim, Samuel, quanto eu ponho de potência lá limiar para o mínimo RSSI? Não tem resposta para isso, depende do seu projeto. Né? Se você tiver num auditório com alta densidade de clientes e muitos APs, provavelmente você vai precisar usar um mínimo RSSI bem agressivo, 55 dBm, 60 no máximo, às vezes menos. Agora, no geral, na maioria dos ambientes, menos 75 é um número razoável, mas você não pode assumir isso como regra e começar a configurar isso em todos os seus projetos. Né? Então a ideia por trás do mínimo RSSI, o que é? Você vai definir um limite. Como que eu vou definir esse limite, Samuel? Você vai fazer o seu dimensionamento de APs no seu ambiente. Fazendo isso, você vai saber qual é a cobertura desse AP até esse limite lógico e do outro AP vizinho. Você deixa uma área de concatenação e aí sim, você sabendo que você tem essa área de concatenação entre os dois APs, entregando a qualidade lógica que você quer, independente da área de cobertura do AP, você vai dizer então para o seu AP que o limite vai ser menos 75 dBm. E aí ele vai mandar uma instrução para o dispositivo cliente que tiver sinal pior. Isso não é impositivo, né? A decisão final na questão do roaming como um todo sempre é do cliente, o AP pode ajudar a interferir nisso, mas a decisão final sempre é do dispositivo cliente, qualquer que seja a tecnologia, qualquer que seja a solução, qualquer que seja o fabricante que você use. A decisão final de roaming é do cliente. Tá? Então ele vai mandar o AP uma instrução para o cliente, dizendo, cliente, seu sinal está a menos 78 dBm, eu sugiro que você se desconecte, ele manda um quadro de gerência de desautenticação, e aí o cliente, provavelmente, se você dimensionou bem a sua rede, vai encontrar outro AP com melhor nível de sinal. Isso ajuda aqueles clientes teimosos que gostam de ficar presos no primeiro AP enquanto tiver nível de sinal, a migrarem, fazerem um roaming muito melhor pro access point vizinho. Tá? Então, dentro de tudo isso, eu tenho que projetar. Basicamente, existem duas regras de ouro, se eu tivesse que fazer o resumo da ópera para vocês, que vocês devem seguir todo projeto de Wi-Fi. Regra número 1, eu sempre tenho que ter alguma sobreposição de células entre os meus APs vizinhos. O que isso quer dizer? Área de cobertura, sempre, sempre. Por quê? Se eu não tiver essa área de sobreposição de células, área de cobertura, eu vou ter uma área de sombra, logo o roaming, a transição do cliente de uma célula para outra não vai funcionar. A conexão do meu cliente vai cair, eu não vou dar uma experiência transparente para ele de uso do Wi-Fi. Então a regra número 1 é, eu sempre tenho que ter uma área de sobreposição entre células dos APs vizinhos. A regra número 2, cuidado para não confundir, eu não posso ter sobreposição de canais em células vizinhas. Eu não posso repetir canais em células vizinhas, porque senão isso vai gerar interferência. O termo técnico mais correto não é nem interferência, é contenção. Porque quando eu tenho dispositivos operando no mesmo canal, o que acontece é que um fica esperando para transmitir enquanto ele detectar o sinal do outro. Isso não é necessariamente, tecnicamente não é o que a gente chama de interferência, isso é contenção. Ele vai se conter mais, o efeito vai ser tão ruim quanto a interferência no meu ambiente, tá? Eu vou ter pior desempenho, ok? Então, canais
não sobrepostos, eu não posso repetir canais, e é bem mais difícil, obviamente, fazer isso em 2.4 GHz, onde eu só tenho 3 canais sobrepostos, do que em 5. Olha que em 5 tem 2 exemplos de planejamento, usando canais de 20 e de 40 MHz, lembrando que não é proibido você usar canais de 40 MHz em 5 GHz, é até muito comum em muitas aplicações onde de fato eu preciso entregar mais banda para os meus clientes, mas o projeto tem que ser muito bem feito e provavelmente quando você estiver falando de alta densidade, você provavelmente vai optar por canais menores com mais APs, com células também menores, ok? Então erro número 8, não fazer ajustes finos no AP. Ligar, achar que está tudo ok e achar que o Wi-Fi magicamente tem que funcionar porque você ligou o equipamento. Definitivamente, fazendo isso, você só vai ter problemas. Eu não tenho dúvida que simplesmente ligando o AP, você só vai ter problemas, tá? Então, tem muita coisa que a gente tem que considerar do ponto de vista de ajuste fino de APs, ok? Vamos adiante. Bom, erro número 9. Não validar o projeto. Validar. Validar remete ao quê? Eu verificar se tá ok. Quando que eu verifico se tá ok? Depois que eu tenho algo para verificar. Então, depois da implantação, primeiro eu vou planejar, depois eu tô dentro desse planejamento projetando, aí eu vou implantar, depois de implantar eu vou validar, porque eu já tenho, eu implantei, agora eu vou validar. E aí a gente tem que tomar cuidado. Opa, a validação, que é o que a gente chama de post-site survey, né, ela tem que ser uma validação completa de tudo aquilo que eu prometi para o meu cliente que eu iria entregar com base nos requisitos que foram levantados, né? Então eu tenho que validar uma série de coisas, eu tenho que validar a área de cobertura, muita gente valida só a área de cobertura, ó cliente, a área de cobertura tá legal, um abraço, até a próxima, né? Não, mas pera lá, não é isso. Quais aplicações lá na análise de requisitos você determinou com o seu cliente que você iria entregar com qualidade no Wi-Fi? Então você tem que validar a capacidade, lembra, ó, já passou a fase de projetar o Wi-Fi por cobertura, agora a gente projeta por capacidade. Então você tem que validar se as células, os APs, estão entregando o que você prometeu para o seu cliente. Você falou para o seu cliente que ele ia poder assistir vídeo no YouTube com resolução de 720p. Então você tem que validar se está entregando 2,5 MB de banda para ele. Qual é o melhor jeito de validar isso? Roda a aplicação. Está funcionando do jeito que foi combinado? Em situações de estresse da sua rede, né? Se você desenhou aquela célula para acomodar 50 clientes, e você falou que com esses clientes todos você iria entregar esse desempenho, você tem que validar uma situação realista disso. Né? Ah, Samuel, é difícil, logisticamente não é fácil. Sim, mas é assim que funciona, não é fácil mesmo. Tá? Não é fácil mesmo. Muito do pós da validação vai acontecer com a rede em produção, mas antes de entregar a rede para colocar em produção, você já tem que fazer a sua validação. Ok? Você já tem que fazer a sua validação para ver se a rede está te atendendo da forma que você esperou. O que mais que você tem que validar? O desempenho do roaming. Né? Muita gente esquece de validar o roaming, acha que o roaming deve estar funcionando, eu tenho cobertura, está tudo certo. Não, eu tenho que validar o roaming. E isso é difícil, toma tempo, né? Vai ser um grande problema, porque depende muito dos dispositivos clientes. Né? A gente tem aí padrões para otimização do roaming, por exemplo, o Fast Roaming 802.11r e outros padrões que existem há anos no mercado, mas que infelizmente na prática nem todos os dispositivos clientes ainda são aderentes. E muitas vezes habilitar o Fast Roaming na sua rede Wi-Fi vai otimizar muito o roaming para os dispositivos top de linha, mas vai piorar demais para todos os outros. Em muitos casos, todos os outros é a maioria. Aí você tem que desligar esse recurso. Mas ainda assim eu tenho que ter roaming. Então você tem que validar, e é difícil, não é fácil. Né? O Wi-Fi, lembra daquilo que eu falei, ele é complexo. Então o erro número 9 é entregar a rede Wi-Fi sem validar. Deixar que o cliente valide por você, disparando uma mensagem quando um problema acontecer. Aí a sua imagem como integrador, como profissional, vai ficar muito comprometida, muito arranhada. Né? Porque não tem problema você ter errado durante o desenho, o design do seu projeto, mas você foi capaz de identificar isso durante a validação. Opa, eu achei que posicionando o AP ali seria assim, assado, mas validando aqui eu vi que não deu certo, eu vou corrigir. Isso faz parte, né? Projetar a rede Wi-Fi é um ciclo. Eu vou planejar, projetar, eu vou implementar, eu vou validar. Validei, não acabou aí.
Eu volto a planejar com base nos resultados da validação, volto a projetar, volto a implantar, volto a validar. Não tem fim. Isso vai ser feito continuamente para sempre. Por isso que o Wi-Fi é complexo. Não existe entregar a solução para o seu cliente, ir embora e nunca mais voltar lá para deixar o Wi-Fi funcionando do mesmo jeito durante anos. Não é assim que funciona o Wi-Fi, até porque o ambiente vai mudando como um todo. Tá? Então, erro número 9, não validar o projeto através de um post-site survey. E dentro de validar também está o otimizar. Muitas vezes você validou, mas você percebe durante a validação que você pode melhorar algumas coisas. Isso é a otimização, aí entra em ação o seu expertise na tecnologia. Okay? Então, o último erro muito comum aqui. Lembrando que isso não é uma lista final, né? Existem vários outros, mas esses são alguns dos mais comuns. Não monitorar a rede. Não monitorar a rede, principalmente o Wi-Fi, é muito complicado. Por quê? A rede Wi-Fi ela vai mudar ao longo do tempo. Novos dispositivos vão surgir. Todo o seu ambiente, numa determinada sala, por exemplo, da noite para o dia, você pode ter lá 50 computadores substituídos, todos com teclados, mouse e Bluetooth, todo mundo usando headset Bluetooth. Você começa a gerar mais interferência no seu ambiente de uma quantidade grande de dispositivos. Um ambiente para 50 pessoas, se eu tiver um teclado, um mouse, um headset, eu estou falando de 150 dispositivos. Isso vai impactar. Eu tenho que validar. Eu posso ter gente tentando fazer um ataque de negação de serviço na minha rede, usando jammer, usando outros equipamentos que geram tráfego na sua rede, ocupando banda. E é muito fácil simplesmente ocupar a banda do espectro. Né? O Wi-Fi é bem suscetível a ataques de negação de serviço, por isso que eu tenho que estar monitorando. E tem muitos desses ataques que não tem ferramenta no planeta que evite a ocorrência dele. Eu não posso evitar, através de um dispositivo tecnológico, que alguém gere tráfego no espectro, ocupando o espectro em 2.4 e 5 GHz. Eu tenho que detectar. E aí eu vou pensar numa tomada de ação para isso. Mas eu não posso impedir que alguém faça. Então eu tenho que detectar quando isso acontecer para agir rápido, né? E aí a solução Unify te ajuda também, porque tem lá um dashboard todo completo, né? Por que o dashboard é importante? Você tem que acompanhar tudo na sua rede, não só esses exemplos que eu dei, mas um outro exemplo. Vamos imaginar que você tem um cenário ali com vários APs, né? Aí você consegue ver aqui pelo dashboard, ó, que o AP X é o AP mais ativo da sua rede, ó. Esse é o meu access point mais ativo. Aí você consegue comparar pelo dashboard que a carga de clientes num determinado AP no local X está muito maior do que os demais. Isso é um indicativo de que naquele local você deveria provavelmente instalar mais APs para distribuir a carga de clientes, porque lá tem concentração maior de pessoas. Então você consegue ver a quantidade de clientes conectados, em qual banda. Olha aqui, ó, esse dashboard, ó, tem muita gente conectada em 2.4. Preciso melhorar isso. Como que eu posso melhorar isso? Ativando o Band Steering no Access Point para ele estimular o dispositivo cliente a se conectar, de preferência em 5 GHz em 2.4, diminuindo a potência dos rádios em 2.4 GHz, deixando ela menor do que em 5. Substituindo clientes, se tiver isso no meu controle, de operação só em 2.4 para Dual Band. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer para otimizar o desempenho do uso dos rádios em 5 GHz, que é uma faixa de frequência com muito menos ocupação, ok? Então, para fechar, esses eram os 10 erros, então aqui o resumo da ópera. Nessa videoaula a gente falou então dos 10 erros mais comuns que a gente costuma ver em projetos de Wi-Fi, e esses erros foram a especificação incorreta dos APs, escolher um access point que não é o mais indicado para aquela aplicação, substituir só access points numa atualização da minha rede na falsa expectativa de que o desempenho vai melhorar da noite para o dia sem substituir os dispositivos clientes. Eu também preciso de clientes compatíveis com a mesma tecnologia. A montagem dos access points no ambiente, eu preciso fazer um estudo do ambiente antes para escolher os melhores locais para a montagem do AP. Quanto mais eu quiser ganhar tempo nessa etapa, montando o AP de qualquer jeito, em qualquer lugar onde for mais fácil, pior vai ser naturalmente o desempenho da minha rede. Projetar por área de cobertura, isso hoje é horroroso, né? Projetar por área de cobertura, normalmente você faz isso por quê? Porque eu quero economizar. Você quer economizar no investimento, pode ter certeza que você também vai economizar no desempenho. O desempenho vai ser pior, proporcional. Erro número 5.
Não projetar por capacidade, por aplicação, que eu consiga entregar de banda para o cliente da minha rede para a execução das aplicações que ele precisa usar. Hoje eu tenho que projetar por capacidade, projetar por capacidade. Erro número 6, não analisar o espectro previamente, não analisar o meu ambiente como um todo previamente, é um erro grave que não tem como eu fazer um desenho, um projeto de rede Wi-Fi sem ter analisado o ambiente antes. Não existe isso. Não tem como você falar assim, mas faz um projeto de rede Wi-Fi para mim? Como? Qual que é o ambiente? Eu preciso saber, conhecer, visitar, ter informação, né? Então não tem como, eu pulo uma etapa. Quando eu não analiso o ambiente, eu estou pulando etapa. A potência de transmissão do AP no máximo é o erro número 7, erro crasso, não pode acontecer. 8, não fazer ajuste fino nos APs, né? Querer usar recursos automáticos. O recurso automático é muito legal para o usuário leigo, né? Não é muito legal para o desempenho da rede, mas é muito legal para o usuário leigo. Ele vai ligar lá, plug and play, tá tudo certo. Agora, para você que é profissional de Wi-Fi, você não pode se basear, depender de recursos automáticos configurados por uma solução, qualquer que seja essa solução. Você é o profissional. Erro número 9 é não validar o seu projeto, não testar, não otimizar. E erro número 10 é não monitorar a rede continuamente, 3 pontinhos, porque isso não vai acabar nunca. Você a vida toda vai monitorar a sua rede Wi-Fi, ok? Então, pessoal, a videoaula era essa. A gente tem aí vários canais de suporte hoje para atender a comunidade no Brasil, vários materiais em português. A gente tem o nosso fórum oficial em fórum-pt.bnt.com. Nosso blog tem muito artigo, muita documentação de suporte, desde tutorial de configuração, portfólio de produto, cases de sucesso no Brasil, tudo que você precisa aí, base de conhecimento em português. Grupos no Facebook, aqui o nosso canal do YouTube que vocês estão acessando. Meu e-mail está aqui para quem quiser mandar uma mensagem. A gente também tem a comunidade global para você interagir além da comunidade nacional. Então, ficam aí todos os canais registrados para vocês terem aí sucesso nos projetos de Wi-Fi. Ok? Então a videoaula era essa. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.